Olá! Com esta aula, iniciamos uma série de vídeos sobre o ciclo do carbono. Hoje vamos fazer uma abordagem geral sobre o ciclo global do carbono. Esta aula foi feita com base na publicação Microbiologia de Brock, 14ª edição de 2016, publicada pela editora Arquimedes de Porto Alegre. Não pretendemos aqui entrar em detalhes bioquímicos ou ecológicos sobre o ciclo do carbono. Nosso objetivo é mostrar como e por que o carbono circula entre os diversos compartimentos do planeta. O carbono está presente em todos os reservatórios da Terra, na atmosfera, nos solos, nos oceanos e em outros ambientes aquáticos, nas rochas e sedimentos e nos organismos vivos. Os sedimentos e as rochas são os maiores reservatórios, contendo mais de 99% de todo o carbono do planeta. O tempo de reciclagem deste carbono é extremamente longo e, assim, sua transferência é insignificante na escala de tempo humana. Em termos proporcionais, a atmosfera apresenta muito pouco carbono, o qual ocorre principalmente na forma de dióxido de carbono, o CO2. Assim, a participação do CO2 na atmosfera é muito modesta, quando comparada com outros gases, como o N2 e o O2, cujas concentrações são de 78% e 21%, respectivamente. Entretanto, este reservatório é de extrema importância no ciclo, pois a transferência do carbono para os outros reservatórios ocorre de forma rápida e dinâmica, sustentando a vida no planeta. Plantas terrestres e aquáticas, bem como micro-organismos marinhos, fazem fotossíntese e quimiossíntese, removendo o CO2 da atmosfera. Nos ecossistemas terrestres, esses organismos, juntamente com os animais e micro-organismos quimiorganotróficos, respiram, devolvendo o dióxido de carbono para a atmosfera. Além disso, nesses ambientes, uma importante contribuição para a manutenção do CO2 atmosférico em níveis estáveis é a decomposição microbiana da matéria orgânica morta e do humus. O sequestro do CO2 pelos organismos marinhos e de outros ambientes aquáticos é uma rota altamente expressiva no ciclo do carbono. Neste caso, o CO2 é dissolvido na água e fixado por plantas, algas e micro-organismos fotolitotróficos e quimiolitotróficos, formando-se assim a biomassa nesses ambientes. Com a morte desses organismos, o carbono fixado deposita-se permanentemente nos sedimentos oceânicos e assim, nesses ambientes,
o ciclo é praticamente fechado. Este sequestro oceânico do CO2 é altamente expressivo na mitigação do efeito estufa, pois estima-se que as águas superficiais dos oceanos têm absorvido cerca de 500 bilhões de toneladas de CO2 da atmosfera, de um total de 1.300 bilhões de toneladas de origem antropogênica, modulando o efeito estufa. Acredita-se que o aumento da temperatura média do ar da Terra nos últimos 100 anos teria sido muito maior e mais rápido sem o tamponamento dos oceanos. Agora vamos examinar esta rota. Nos dias atuais, uma forte corrente científica sustenta que esta rota da queima de combustíveis fósseis, que se intensificou a partir de meados do século XIX com a Revolução Industrial, tem contribuído significativamente para o aumento do CO2 na atmosfera. Este aumento antrópico do CO2 desencadeou um período de constante e crescente aumento das temperaturas globais, chamado de aquecimento global, como vemos neste gráfico. De acordo com dados fornecidos por uma rede global de estações de amostragem, os níveis de CO2 atmosférico aumentaram cerca de 40% desde o início da Revolução Industrial e agora são mais elevados do que em qualquer momento nos últimos 800 mil anos. Para dar uma ideia desta tendência, neste gráfico, a curva preta representa o aumento crescente da concentração de CO2 na atmosfera terrestre no período de 2009 a 2013. Como se sabe, o CO2, juntamente com gases como o óxido nitroso e o metano, entre outros, compreendem menos de 0,5% da atmosfera, mas contribuem significativamente para o aquecimento global, devido ao efeito estufa, que é a capacidade desses gases de armazenar a radiação infravermelha emitida pela Terra. Neste esquema, destacamos ainda grandes reservas de hidratos de metano, que são moléculas de CH4 congeladas. Essas reservas se formam quando uma quantidade suficiente de metano está presente em ambientes de alta pressão e baixa temperatura, tais como o subsolo de regiões árticas e sedimentos oceânicos. Esses depósitos podem ser de várias centenas de metros de espessura e podem conter entre 700 e 10.000 pentagramas de CH4. Enfatizamos que esses reservatórios de hidratos de metano são de origem microbiana, com destaque para bactérias do domínio Archaea e micro-organismos fermentativos. Muitos autores afirmam que, se o aquecimento global continuar aumentando nas taxas atuais,
Uma quantidade enorme de metano pode ser liberada para a atmosfera, agravando ainda mais o problema. Como se sabe, o CH4 é um gás de efeito estufa 21 vezes mais eficaz na retenção de calor do que o CO2. Era isto que tínhamos para hoje. Obrigado por assistirem até aqui. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!